Olá, sétimo ano. Bom dia, tudo bem? Professora Socorro Araújo em mais uma aula de língua portuguesa. Bom, eu espero que vocês tenham se organizado para resolver as atividades. Hoje a gente trouxe a revisão das questões que foram passadas para casa. Aliás, você está em casa para você desenvolver no melhor horário seu aí na sua casa. Nós vamos começar a nossa aula de hoje com o gabarito das questões de forma comentada. E nós trouxemos hoje o tema notícia e coesão referencial. Então, aqui as imagens de onde a gente aborda várias notícias e o que é essa coesão referencial. Nós sabemos que para a gente entender um texto, nós precisamos estabelecer uma coesão. E quem estabelece a coesão referencial dentro dos textos de notícia e reportagem são os pronomes. Nós vamos começar o nosso estudo da parte gramatical focando a classe dos pronomes, que vai estabelecer essa coesão referencial dentro das notícias. Então vamos lá, já pegaram os livros de vocês, vamos começar pela correção da atividade abordada e comentada na aula passada. Gabarito comentado do livro didático da página 27. Bom, aqui nós temos a primeira questão que foi passada lá da hora de estudo. Localizem direitinho aí a hora de estudo de vocês, aí no livro didático. Vamos começar aqui. Na página 27, na parte da hora de estudo, foi pedido para você fazer as questões referentes a esse texto. Nós temos aqui uma notícia: Criolo leva espiral de ilusão ao Citibank Hall. No dia 22 de junho de 2017, aí você deve ter lido em casa. Isso aqui fazia alusão ao repertório, o novo repertório do Criolo, que levou Citibank Hall é o espaço onde ele apresentou esse novo repertório dele, que teve como tema a espiral de ilusão. E qual é o objetivo da notícia lida? Vamos conferir aí os gabaritos. Corrijam aí, se você colocou mais ou menos dessa forma aí, com o mesmo sentido, você pode corrigir. Correto. Informar ao leitor que o rap brasileiro Criolo fará um show para apresentar seu novo trabalho, Espiral de Ilusão. Então, esse é o objetivo dessa notícia. Certo? Estão fazendo a correção direitinho aí? Vamos avançar. Aí nós temos aqui a segunda questão, pedia para localizar no texto as informações a seguir. O que está sendo noticiado? Que haverá show do músico Criolo com músicas de seu novo trabalho, Espiral de Ilusão. É isso que está sendo noticiado. Você está vendo aqui a composição do lead da notícia, que nós já estudamos nas aulas anteriores. O primeiro parágrafo compõe o lead, o que a gente chama de lead, não é verdade? E o lead ele responde a essas perguntas básicas: o que, quem, quando e onde. Então, o que está sendo noticiado? Haverá show do músico Criolo com músicas de seu novo trabalho, Espiral de Ilusão. Quem está envolvido na notícia? O rap Criolo, os produtores do show, que é Daniel Ganjamin e Marcelo Cabral. Eles é que são os envolvidos na notícia. Responde o quem. Quando aconteceu ou acontecerá o fato noticiado? No dia 23 de junho de 2017, às 22 horas, de acordo com essa notícia aí. Onde aconteceu ou acontecerá o fato noticiado? O Citibank Hall, em São Paulo. SP. Corrigiram? Vamos avançar para a próxima questão. Espero que todo mundo tenha feito. Verifique aí o que você errou. Se você fez uma nova redação, mas com o mesmo sentido, está correta. O que não pode é ter deixado em branco, né, pessoal? Antes da próxima atividade, nós vamos voltar aqui um pouquinho dos conceitos. Esses conceitos aqui estão no livro de atividades, na página 2.
Nós vamos voltar um pouquinho aqui desses conceitos sobre ordem direta e ordem indireta. É o que vai tratar na próxima questão. Então, localizem aí na página 2 do livro de atividades. Já trocaram de livro? Página 2, livro de atividades. Vamos começar. Nós já abordamos esse assunto nas aulas presenciais, já apareceu em outras atividades, nas outras avaliações que foram feitas nas aulas presenciais, trabalhando essa ordem. O que é a ordem direta e indireta? A ordem é estruturada em 2 grandes blocos, sintagma nominal e sintagma verbal, que você já sabe diferenciar. Sintagma nominal é o sujeito e o sintagma verbal é o predicado, os quais correspondem, aí já falamos, respectivamente, o sujeito, ele é formado pelo sintagma nominal e ele tem o nome como núcleo, que é, no caso, o substantivo, e é o predicado, que é o sintagma verbal, que o núcleo dele vai ser quem? O verbo, né? E é justamente a disposição do sujeito que determina a ordem dos elementos essenciais da oração. Então, no momento que você está lendo, como a gente já explicou nas aulas anteriores, nem sempre o sujeito ele vem na ordem direta. Ele também pode aparecer na ordem indireta. Então, nós vamos perceber isso lendo o contexto. Então, vamos continuar aqui. A ordem sujeito, verbo e complemento é chamada de ordem direta. Então, se você perceber que veio primeiro o sujeito, depois veio o verbo e depois veio o seu complemento, a gente vai dizer que a oração está na ordem direta. Você pode completar, grifar isso aí. Se a frase for organizada de outra maneira, ela ficará em ordem indireta. Então, observem aqui. Nós temos o que é o sujeito para relembrar aqui. Sujeito é aquilo ou aquele sobre quem se diz algo. Então, eu faço que pergunta: de quem ou do que eu estou falando? Aí eu vou encontrar como resposta o sujeito. O predicado é o que se diz em relação ao sujeito. O que é um predicado verbal? Tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Vamos levar isso para o exemplo. Olha só. As crianças precisam de atenção. Como é que eu sei que isso aqui está na ordem direta? Observem. Sujeito veio na ordem aqui, o primeiro. Então, qual é a ordem direta? Se tiver nesta posição, sujeito, verbo e complemento. Se tiver nessa ordem, a gente vai dizer que é a ordem direta. Então, quem é o verbo? Precisam. Qual é o complemento? Dê atenção. Agora, observem essa mesma oração se ela mudar a posição aqui dos elementos. Olha como ficou aqui. De atenção precisam as crianças. Eu vou perceber o que aqui? Uma ordem indireta. Você percebe aqui, olha, de atenção, que era o complemento, já iniciou a oração aqui pelo complemento. Aí veio o verbo e o sujeito ficou aqui no final. Poderia ser falado também assim, olha. De atenção, as crianças precisam. Continua na ordem indireta, porque você tem aqui o complemento, começando a oração novamente. Você já teve o sujeito aqui no centro e o verbo ficou no final. Ou poderia ser trazendo o verbo para o início. Precisam de atenção às crianças. Essas 3 formas aqui mostraram a ordem indireta. Isso é revisão porque a gente já tinha estudado esses conceitos, ok? Compreendido? Vamos avançar. Então, nós temos aí, vocês vão voltar, continuar no livro de atividades, na questão que foi passada para você fazer da página 5. Foi pedido na aula passada. Então, vamos ver como vocês fizeram. Observe estas frases e responda às questões propostas. A primeira oração, todo mundo já localizou a página aí, a atividade? Deveriam ter resolvido essa, né? Então, vamos ver se está tudo correto. A primeira questão, a primeira oração, aliás, devem combater o trabalho infantil, o governo e a sociedade. Será que está na ordem direta isso aqui? Agora, olha a outra, a segunda. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata da proteção integral aos direitos das crianças e dos adolescentes.
A primeira pergunta: qual das duas frases está na ordem direta? Gabarito aqui. A frase 2 está na ordem direta. Corrijam aí. Acertaram? Letra B. Ao optar-se pela ordem indireta na frase 1, que ideia recebe mais ênfase? Quando eu pergunto que ideia recebe mais ênfase, é aquela que tem mais destaque. Vamos ver o gabarito, a resposta. A ideia expressa pela locução verbal devem combater recebe mais ênfase. Então, você tem lá, devem combater, você tem a locução verbal aqui iniciando a oração. Então, é a ela que é dada o destaque, a ênfase. Letra C. A frase 1 está na ordem indireta. Essa ordem provocou alguma alteração na locução verbal? Mudou a locução verbal, gente? Como responderam? A ordem do sujeito na frase não alterou a locução verbal. A locução verbal, você pode observar aqui, ela ficou na mesma posição. Não houve alteração nenhuma, mudando essa ordem do sujeito. A letra D. Qual frase se expressa de maneira mais clara? E por quê? A frase 2, porque está na ordem direta. Então, o que a gente vai entender nisso aqui? Que as frases, quando elas estão na ordem direta, elas têm uma ideia mais clara. Falar na ordem indireta deixa as coisas meio que obscuras. Você não entende muito claramente. Agora, se a frase estiver na ordem direta, ela fica de forma mais clara. Todo mundo corrigiu aí? Passando para a próxima questão. Leia a notícia sobre a divulgação dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Então, isso aqui também era para ter resolvido em casa. Eu espero que vocês tenham feito. E vamos aqui fazer a correção. Unesco divulga a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Então, você deveria ter lido o texto em casa. Vamos fazer o gabarito aqui. Quem publicou essa notícia divulgando a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016? O portal Public News, um jornal que publica todas as notícias relacionadas ao mundo dos livros. Você encontra o quê? Aqui no trecho. Quem foi que publicou isso aqui? Né? Você deve ter lido direitinho aí, deve ter encontrado. Quem foi o responsável por essa publicação? Questão 10. Que quesitos a Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio busca nas obras? Então, qual é o quesito para considerar os melhores livros? Os quesitos são alto valor literário, plástico e editorial. Esses são os quesitos que faz com que esses livros tenham destaque. Certo? Corrigiram? Verifiquem aí se acertaram, quem errou alguma coisa refaz. Se você disse de uma outra maneira, mas com o mesmo sentido, vai estar correto. O que não pode é ter deixado em branco, né? Vamos passar. Livro de atividades. Aí foi pedido também essas questões aqui no livro de atividade. Peguem aí o livro de atividade de vocês. Vocês têm que estar sempre com os dois livros e fazendo essas questões, né? É o mesmo livro na página 9. A questão 24, ela, considerando as orações a seguir, assinale as alternativas corretas. Você tem aqui a primeira oração. Fina e elegante, a festa tinha começado. Aí olha aqui a outra. Ela, entusiasmada e contente, resolveu puxar uma conversa. Nós vamos marcar o que está correto em relação a essas alternativas. Era para você ter marcado. Na letra A está dizendo o quê? A oração 1 está na ordem indireta, com o elemento deslocado para o início da frase. Na oração 1, os termos fino e elegante estão intercalando sujeito e verbo. Observe aqui, será? Os termos
voltando aqui, a oração 1 se torna direta, deslocando fina e elegante para o final. Se eu colocasse a festa tinha começado fina e elegante, ficaria correta? Ficaria direta? Os termos de entusiasmado e contente da oração 2 estão intercalando sujeito e verbo. Ó, está intercalando? Lembram do que a gente estudou sobre termo intercalado entre o sujeito e o verbo? Está intercalando? Então vamos ver quais foram as opções para você. Na 24, quais são as que estão corretas? Já está aqui o gabarito, olha, quais são? A letra A está na ordem indireta, você viu que o elemento está deslocado para o início. A letra C, ela se torna direta. Se eu pegar fina e estampa e colocar para o final, ela vai se tornar direta. E a letra D, entusiasmado e contente, está intercalando. A única que está errada aqui é a letra B, que está dizendo que na oração 1 os termos fino e elegante estão intercalando sujeito e verbo. Na oração 1 ele não está intercalando. Está no início aqui. Intercalando é como esse aqui, ó, entre vírgulas, certo? Aqui o gabarito da 25, leia com atenção as orações a seguir e assinale as alternativas corretas. Primeira, ela, satisfeita e feliz, se afastou prometendo voltar. Segunda, atencioso e prestativo, ele não a interrompia. Então aqui nós já temos o gabarito. O que está correto em relação a essa oração? Verifique se vocês acertaram. A letra C diz, a oração 1 está na ordem direta. Perceba aqui, olha, ela, satisfeita e feliz, realmente está na ordem direta. O sujeito está no início, ó. Se você enxergar logo o sujeito no início, já está na ordem direta. O que está mais certo aqui também? A letra D. Os termos satisfeito e feliz da oração 1, ó, satisfeito e feliz, estão intercalando sujeito e verbo. Está aqui o sujeito e está aqui o verbo, afastou, sendo acompanhado desse pronome aqui, oblíquo. Está intercalando, você está percebendo que está entre vírgulas, é isso que é intercalar. A gente já tinha estudado esses conceitos lá nas aulas presenciais do primeiro bimestre. Então vamos ver por que as outras estão erradas. Não é importante você só saber as certas. Você tem que saber também por que as outras estão erradas. Olha, por que a letra A está errada? A oração 1 está na ordem indireta. Você está vendo que não, já está na ordem direta. Ó, por isso que está errada. Então não era para você marcar. Aí a letra B está dizendo aqui, ó, a oração 2 está na ordem indireta. Olha, a oração 2, letra B, atencioso e prestativo, ele não a interrompia. Está na ordem indireta. E o que mais? Então, esses dois quesitos aqui estão errados. Letra A e B. O que está certo é C e D. Na sequência, leia a notícia que informa sobre a exposição de livros infantis brasileiros anteriores à produção de Monteiro Lobato. Em seguida, responda as questões de 26 a 34. Essa ainda continua na atividade que era de casa, né? E aí, como é que está a correção? Estão corrigindo? Estão acertando? Como é que está? Então, vamos ver aqui. Você também era para ter lido em casa. A exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. E o que perguntou na questão 30? Só um momento. O que perguntou na questão 30 aí? Já localizaram aí? Era na página 9, essa atividade está aí, Língua Portuguesa, volume 2, página 9. Qual a intenção dessa notícia e a que público se destina? Aí nós temos a 26. Qual é a intenção? Observem aí se vocês fizeram a redação com o mesmo objetivo, com o mesmo sentido. Se você escreveu voltado para o sentido que está aqui, vai estar correto. Então, a pergunta é, qual a intenção dessa notícia e a que público se destina?
Olha, a notícia tem a intenção de informar sobre uma exposição de livros infantis publicados anteriormente às produções de Monteiro Lobato, que está em cartaz até o dia 30 de outubro. Perguntou quem é o público-alvo: pesquisadores, professores e a comunidade em geral interessados nessa temática fazem parte do público-alvo da mostra. Isso respondia à questão 26. Aí a questão 27. Por que a mostra se chama Livros Infantis Velhos e Esquecidos? Aí nós temos os termos velhos e esquecidos se referem a algo antigo e que ninguém mais usa. Então a exposição era sobre esses livros aí. Vieram antes de Monteiro Lobato e eles estão já velhos e esquecidos. A exposição era sobre esses livros. Próxima questão. 28 era só para marcar. Acompanhe aí a leitura. Ao ler o título da notícia, exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato, é possível perceber que a oração, essa oração aqui, exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. O que eu posso dizer dela? É constituída de sujeito, verbo e complemento. A primeira opção, olha. Quem será o sujeito? Quem é que está exibindo livros? Será que o sujeito é a exposição? O verbo exibe o quê? Livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Não é isso? Eu não estou falando do Monteiro Lobato, estou falando dos livros infantis que foram antes dele. Então, o principal elemento aqui que funciona como sujeito é a exposição. Está correto? Sim. Opção A está o quê? Correta. É constituída de sujeito, verbo e complemento. A outra, encontra-se na ordem indireta. Por aqui você já percebe, olha. Exposição exibe. Está na ordem direta? Não, né? Então, a letra B não está correta. Letra C. É composta de verbo e sujeito. Será que só tem verbo e sujeito? Só verbo e sujeito? Não tem o complemento do verbo? Então, também está errada. Letra C. A ordem indireta destaca a informação de que os livros infantis brasileiros expostos são anteriores a Monteiro Lobato. Correto. A ordem direta enfatiza isso, não é? E a letra D, a ordem indireta é geralmente empregada nos títulos de notícias. Será que a ordem indireta é nos títulos ou é nos subtítulos? Vamos ver o gabarito. Então, na questão 28, as únicas que estão corretas são a letra A e D. Acertaram? Questão 29. A questão 29 era sobre a ordem dos termos no título da notícia. É correto afirmar que esses termos aqui no título desta notícia, os termos, essas palavras, o que é correto eu afirmar? Tem mais de uma opção correta. Vocês marcaram aí, fizeram. A letra A. A ordem direta comunica a informação ao leitor de maneira mais clara. Então, está mais claro aqui o título, exposição exibe livros infantis? Sim. A ordem direta, ela deixa mais claro, isso a gente já comentou. A ordem indireta destaca a informação de que os livros infantis brasileiros expostos são anteriores a Monteiro Lobato, só que não está na ordem indireta. Então, essa letra B, ela não está certa. A letra C. A ordem direta enfatiza a informação de que está ocorrendo uma exposição com livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Sim, você está vendo que está aqui na ordem direta. E aí a palavra exposição mostra o sujeito aqui dando destaque e tendo ênfase ao sujeito. Próxima. Letra D. A ordem indireta é geralmente empregada nos títulos de notícias. Novamente, volto a dizer, já foi lá na outra questão. Ordem indireta geralmente não é empregada nos títulos, e sim nos subtítulos, não é isso? Então, quais são as opções corretas? Letra A e C. Vocês marcaram certinho aí? Podem corrigir, viu?
A questão 30 era para ler o trecho que foi retirado da notícia e reescrever alterando a posição dos elementos da frase. Vamos ver o trecho. Com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia muito antes de inventar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, a Narizinho e toda a turma? Então era para você mudar. Aqui eu vou colocar uma sugestão, mas você, se tiver feito de uma outra forma, tiver mudado a posição dos elementos, tiver dado sentido a essa pergunta, também estará correto. Essa sugestão aqui. Muito antes de inventar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, a Narizinho e toda a turma, com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia? Observe que foi mudada a posição dos elementos aí e não perdeu o sentido. Não houve alteração de sentido. Alguém fez parecido com o que está aqui no gabarito? Se você fez de um outro jeito, mas deu sentido e deu para perceber a pergunta, está correto também. Verifiquem aí e corrijam. Tá, aí nós vamos agora, peguem o livro de atividades. Na página 11, vocês ainda estão aí porque nós estamos fazendo a correção do gabarito da aula passada, das questões da aula passada. Estamos no gabarito ainda da aula passada. Questão 31, que era também para ser feita. Releia estes trechos. Aí você tinha aqui o trecho para ler, a primeira oração. Um pouco dessa produção está na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos. Oração 2, a mostra está em cartaz na Biblioteca Brasiliana Gita e José Midrin, na cidade universitária em São Paulo. Nessas orações são enfatizados os termos um pouco dessa produção e a mostra. Reescreva-as de modo a destacar respectivamente, o título da mostra e o local da exposição. Então, você tem aqui na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos, está um pouco dessa produção. Então, aqui você destacou o título, pediu para você destacar, reescrever e destacar, respectivamente, o título da mostra. Agora, a questão 32. No trecho a seguir, retirado da notícia, os termos destacados no início da frase dão um sentido diferente a ela. O que eles enfatizam? Observe aqui o trecho. Entre os títulos exibidos estão Juca e Chico, João Felpudo, Robinson Crusoe e Viagens de Gulliver. Vamos ver aqui o gabarito desta questão. 2. Esse aqui, voltando aqui, era a segunda oração que você tinha que destacar aqui. Então, observem. Eu fiz a primeira e esqueci aqui da segunda. Tá aqui, olha, a segunda, para você dar destaque ao... O que pediu para dar destaque? Ao título da mostra e local da exposição. Então, na segunda opção, você poderia ter colocado na Biblioteca Brasiliana Gita e José Midlin, na cidade universitária de São Paulo, está em cartaz a mostra. Foi uma outra forma de organizar para dar destaque para o título e o local. Aqui foi dado destaque ao título e aqui foi dado destaque ao local, entendido? Agora sim, vamos ver o que isso aqui está destacando na questão 32. Entre os títulos exibidos, observe que aqui já está em negrito, é ele que está recebendo destaque. Por que é ele que está recebendo destaque? Porque ele está no início. Ele enfatiza que nem todos os títulos da mostra serão listados na notícia. Olha, quando eu digo entre, porque não são todos, entre os títulos exibidos estão, aí ele exibe 3 títulos, entre outros que ainda estão na notícia. Ele exibe 4 títulos, entendido? O que teve destaque entre os títulos exibidos, indicando que ele vai enfatizar alguns e não todos que estão na notícia. E ele enfatiza 4. 33. Leia a oração. Além de literatura, a exposição traz exemplares da revista Tico-Tico, almanaques, álbuns e histórias ilustradas. E assinale V se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa. Ainda continua nas questões que foram pedidas na atividade
para realizar em um momento adequado aí na sua casa. Vocês estão fazendo a correção. Importante que você acompanhe, vá corrigindo, vá vendo se você está entendendo. Se não tiver, pode direcionar uma pergunta lá pelo Proesc para tirar as dúvidas. A letra A. A expressão além de literatura está deslocada no início da oração. Vamos ver aqui. Além de literatura. Será que está deslocada no início da oração? Olha aqui a vírgula. A expressão além de literatura pode ser posicionada no final, mas muda o sentido da oração. Se eu trazer para cá e falar assim, a exposição traz exemplares da revista, o Tico-Tico, almanaques, álbuns, histórias ilustradas, além de literatura. Será que vai mudar o sentido? A expressão além de literatura se posicionada ao final não muda o sentido da oração. A expressão além de literatura ganha destaque se localizada no final da oração. No final ganha destaque? Então vamos ver aí o gabarito para essa questão. Qual é a sequência correta? V, é a primeira verdadeira, está deslocada realmente, ó, está deslocada, o termo deslocado aqui entre vírgulas. A letra B é falsa, porque se colocar ela no final da oração, você vê que não muda o sentido. Está dizendo aqui que muda, então é falsa. A letra C é verdadeira, porque ela pode ficar no final e não vai mudar o sentido. E a letra F está dizendo que, além de literatura, ganha destaque se localizada no final. Não, a gente já viu que os destaques são dados quando está no início, correto? Questão 34. Reescreva as orações a seguir, intercalando a informação que ocorre na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, entre sujeito e verbo. A mostra fica em cartaz até 30 de outubro. Gabarito, letra A. A mostra, aí você vai intercalar a informação. Essa informação que ocorre, está aqui a informação. Onde você deveria intercalar? Logo após o sujeito, entre sujeito e verbo. Está aqui intercalado em azul, que ocorre na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. Então, você intercalou entre sujeito e verbo, certo? Letra B. A exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Aí, olha, intercalei aqui a mesma expressão, a mesma frase que deveria ter sido intercalada, intercalar também aqui depois de quem? De exposição. Não esquecer das vírgulas para mostrar que ficou intercalada. Exposição que ocorre na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Correto? Até aí estão acertando tudo? Olha lá, hein, pessoal? Acredito que sim, vocês estejam resolvendo e fazendo, escolhendo o melhor momento na sua casa para fazer as atividades. Bom, então nós vamos hoje, terminou aí, até essa questão corrigida, você vai enviar as fotos para mim. Eu vou definir a data lá pela organização no Proesc para você fazer o envio das fotos. Agora vamos falar aqui da coesão referencial, que é a parte do conteúdo que vai iniciar hoje. A gente trouxe só o resumo e na próxima aula a gente já vai começar as atividades. Práticas de reflexão sobre a língua. Coesão referencial. Então aqui nós temos pronomes. Pronomes é uma classe de palavras variáveis, a gente já fez a divisão na sala. Pode substituir, acompanhar ou referir-se a um nome. Pronome. Quando é que ele substitui? Por exemplo, aqui eu tenho você, pode substituir o nome de uma pessoa. Quando é que ele acompanha? Quando eu digo, por exemplo, este, se eu falo este anel, aí está acompanhando, é um pronome que acompanha o nome. Seria anel o nome, este anel acompanhando. Ou referir-se, quando eu faço a referência, é quando eu digo assim, quem falou isso? Aí pode estar se referindo a alguém. Vamos ver aqui agora o grupo deles. Como eles se dividem?
nós vamos ter os pronomes pessoais, os pronomes indefinidos, os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos e os pronomes possessivos. Pronomes pessoais, aí a gente tem duas divisões para eles. Isso a gente também já fez em outras aulas. O ano passado nós estudamos os pronomes pessoais do caso reto. Quem são? Eu, primeira pessoa, eu. Segunda, tu. O você pode substituir o tu também, fica como segunda pessoa. Ele ou ela, terceira pessoa. Até aqui a terceira pessoa. Aí o nós é primeira pessoa do plural, vós e vocês, que também pode já ficar no lugar do vós, é segunda pessoa do plural, eles e elas é terceira pessoa do plural. Agora, o caso oblíquo são os pronomes que acompanham os retos. Por exemplo, eu me comporto bem. Tu te comportas bem. Então, esses pronomes aqui, eles vão acompanhar os pronomes retos ou substituir, por exemplo. Esse o aqui, visitei-o, poderia ser visitei ele. Então, o serve para substituir o ele. Se fosse no plural, seria os, visitei-os. E aqui o as serve para substituir elas, ou a substituindo ela. Lhe ou lhes também é de terceira pessoa. Se também de terceira pessoa, porque eu posso dizer ele se comporta bem. O nos, ele faz referência com o nós, se nós fôssemos usar a mesma frase, nós nos comportamos bem. Esse vós aqui é o vos. Vós quer dizer vocês. O mim, ele se relaciona aqui ao eu. Trouxe para mim. O mim, ele só pode ser usado no final de oração. Quando eu vou falar é para mim fazer, está errado essa oração, porque eu devo dizer como? É para eu fazer. O mim, ele substitui o eu, ele é relacionado ao eu, mas no final da oração você vai dizer trouxe o caderno para mim. Esse ti aqui é da segunda pessoa, relacionado com o tu. O si também é de terceira pessoa. Comigo relaciona-se com eu. Quer vir comigo? Às vezes tem pessoas que falam assim, quer vir com eu, né? Mas é o comigo. Contigo já é relacionado com o tu. Contigo aqui é relacionado com o tu. Tá, só um minuto. Aqui, contigo é relacionado com o tu. Consigo, ele. Conosco é com o nós, convosco é com o vós. Aqui nós temos os pronomes indefinidos. O pronome indefinido, o nome já está dizendo, ele não define o ser. Aí eu tenho algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, muito, muita, pouco, pouca, vários, várias, tanto, tanta, outro, outras, quanto, quanta, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, cada. Esses pronomes aqui, eles são indefinidos. Por exemplo, posso falar assim, alguém está aí? Eu não defini quem é o alguém. Eu não sei de nada, eu não defini o nada. Quero um pouco de água. Então, esse pouco não fica definido o tanto. Pode ser para pouco, pouquíssimo, né? Não define o tanto. Enfim, o pronome indefinido, o nome já está dizendo, ele não consegue definir. Os demonstrativos, eles vão demonstrar, dependendo da posição da pessoa que fala. Então, se alguém estiver com o lápis na mão, ele pode dizer, este lápis é meu. Nós já falamos esses exemplos em sala. Se o lápis não estiver na mão da pessoa e estiver próximo,
como se estivesse numa mesa, eu vou dizer como esse lápis. Se o lápis está mais distante, aquele lápis. Se eu estou dentro da minha casa, eu vou dizer esta casa é minha. Se eu estou próximo, na frente da minha casa, eu vou dizer essa casa é minha. Se eu estou distante lá no canto da rua e enxergo a minha casa, eu vou falar aquela casa é minha. Isto é para quando você está falando algo, isso é para aquilo que você já falou próximo e aquilo é quando ficou mais distante. Os pronomes interrogativos são usados para fazer pergunta, o nome já está dizendo, interrogativos. Quando você diz o que é isso? Quem? Quem pegou meu caderno? Qual ou quais? Quais são os trabalhos? Quanto ou quantas? Quantos anos você tem? Quanta ou quantas? Isso tudo aqui é para fazer perguntas. Não pode serem utilizados sem a interrogação. Os pronomes possessivos, o nome já está dizendo, indicam posse. Meu, teu, olha, meu lápis, teu lápis, seu caderno, minha casa, tua caneta, sua casa, indica posse, nosso, nossa, vosso, vossa. Entendido? No livro didático, na página 12, tem uma questão sobre isso, para a gente poder finalizar, e aí vão ter as questões para vocês resolverem. Aqui nós temos uma questão aí na página 21, localizem aí, a questão 21, aliás, na página 12 do livro didático, você localiza e vê essa questão aí. Já localizaram? Releia esta frase, resolvendo junto comigo, tá, pessoal? Releia esta frase. Então, aqui nós temos, vamos começar a dar destaque aqui para somente os pronomes indefinidos. Lembram dos pronomes indefinidos? Referem de modo vago aos substantivos. Muitas crianças morrem, outras ficam sem os pais ou são enviadas por eles para diferentes países. Muitas, não definiu tanto. Outras, também ficou vago. A palavra muitas acompanha qual substantivo? Qual é o substantivo? Crianças, né? Você está vendo aqui, olha, crianças. Podem anotar aí, resolvam junto comigo. Letra B. Outras se refere a qual palavra anterior? Crianças novamente, porque aqui outras, Outras quem? Outras, você poderia dizer o que aqui? Outras crianças ficam sem os pais, mas não precisou repetir porque refere-se ao mesmo nome, ao mesmo substantivo. Letra C. A frase apresenta dados exatos ou imprecisos? O que vocês acham? Dizer muitas e outras são dados exatos? Não, né, pessoal? O emprego de muitas e de outras demonstra imprecisão dos dados. São dados imprecisos. Aí como você vai explicar? Porque não definem, né, o tanto. Ele não consegue definir, é um pronome indefinido. Letra D. O pronome eles está substituindo uma palavra anterior. Que palavra é essa? Olha aqui o eles. Por eles para diferentes países. Ficam sem os pais ou são enviadas por eles? Esse eles aqui, quem é que ele substitui? Pais, né? Os pais é que enviam, podem ser enviados. Os pais enviam as crianças para outros países. Letra E. A substituição de uma palavra por um pronome tem a função de quê? Evitar repetições desnecessárias? Retomar a palavra anterior, mantendo a coesão, pois deixa evidente que as partes do texto estão interligadas. Argumentar, defender uma ideia. As duas primeiras estão corretas. O pronome, ele pode evitar repetições desnecessárias, por isso que ele é usado. Você observou aqui, olha, não precisei repetir crianças, então ele evita, ele faz referência a crianças, não precisou repetir.
Retomar a palavra anterior também está retomando, mantendo a coesão, pois deixa evidente que as partes do texto estão interligadas. Ele não serve para argumentar. Argumentar e defender uma ideia já é outro tipo de palavra, outro tipo de texto. Bom, então aí nós terminamos a nossa aula. Você vai fazer o quê para a próxima aula? Você vai me enviar as fotos das atividades resolvidas e corrigidas até a tela anterior. A segunda orientação, você vai ler o texto da página 12 do livro didático. Localize lá a página 12. No seu momento, na sua casa, você faz a leitura desse texto. E a terceira orientação é ler e resolver as questões das páginas 13, 14, 15 e 16 do livro didático. São questões bem pequenas, tá? Então dá para você fazer, tá bom? Então se organizem, façam as atividades, não perca a sua rotina de fazer os seus trabalhos. Quem gosta de fazer pela manhã, ou à tarde, ou à noite, só não vai fazer muito tarde. É bom que você comece a se habituar a fazer suas atividades pela manhã. É o seu melhor horário e para você não perder de vista a rotina que você tinha na escola, tá bom? Então, até a próxima aula. Eu espero que todo mundo faça. Na próxima aula, a gente vai voltar com a revisão dessas questões e avançar um pouquinho mais no conteúdo. Tá ok? Tá bom. Tchau para vocês.